Vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas, alguns já abriram, né? Lucas capítulo 13, a partir do versículo 22. Vamos ler até o 30. Lucas capítulo 13, a partir do verso 22 ao verso 30. A palavra do Senhor diz: Depois, Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: Comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Meus irmãos, nós vemos aqui, a partir do verso 22, relatando que Jesus ele foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Assim, nós já sabemos que Jesus estava indo em direção a Jerusalém, mas ele ainda está no segundo ano do seu ministério. Foram 3 anos ensinando os discípulos, 3 anos e meio aproximadamente, desde o chamado dos primeiros discípulos. E quando alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Jesus ele diz claramente: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando Jesus ele chama os seus discípulos, mas ao mesmo tempo as multidões o seguem, nós precisamos ter sempre isso em mente, que existe uma diferença entre as multidões, que vinham de todos os lugares e muitas vezes seguiam Jesus por interesse, para ver as curas, ou até ouvir suas palavras, conhecê-lo, mas também existiam os discípulos de Jesus, que eram aqueles que Jesus ele preparou, estavam com ele, não só Jesus os chamou, mas também eles iam com Jesus, eles amavam Jesus, eles queriam realmente aprender tudo o que Jesus ele estava ensinando, com a disposição de formar outros discípulos. Então, muitas coisas que Jesus falava, as multidões muitas vezes não entendiam, porque não tinham aquele compromisso diário com Jesus, de estar ali com Jesus, conhecendo Ele. Por isso que essa passagem, para mim, ela é fundamental para que a gente anuncie para as pessoas essa fala de Jesus, que ao mesmo tempo é um alerta para todos nós. Porque ele já tinha dito isso lá em Mateus capítulo 7,
a partir do versículo 21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, realizamos muitos milagres, profetizamos. Mas Jesus diz que para esses muitos ele dirá claramente, abertamente, não os conheço. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Jesus ele repete também na última semana antes da crucificação, na semana da crucificação, antes da sua morte e ressurreição, ele repete na parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, versículo 13, ele conclui a parábola dizendo: portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora, e a verdade é que não as conheço. Ele vai dizer na parábola, depois ele completa, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Mas aqui José fala, mais uma vez, essa frase que a gente não deve esquecer, e a gente deve compartilhar com o máximo de pessoas, que para muitos que dizem servir ao Senhor, que dizem conhecer Jesus, que dizem amar Jesus, infelizmente, muitos de nós ele vai dizer isso, não os conheço. Por quê? Porque ele pede primeiramente para que nos esforcemos, esforcem-se para entrar pela porta estreita. Se ele mesmo diz que ele é a porta, lá em João capítulo 10, um texto muito conhecido que ele fala que ele é bom pastor, que dá vida pelas ovelhas, mas no versículo 9, João 10:9, ele diz: eu sou a porta também. Então entendemos que Jesus ele está dando tudo o que a gente precisa, toda a verdade que precisamos saber, toda a verdade que precisamos anunciar, para que possamos estar de acordo com essa verdade. E nós sabemos que, ao mesmo tempo que aqueles discípulos, eles estavam ali, aprendendo com Jesus todos os dias, eles não tinham Bíblias como nós temos hoje, acesso, às Escrituras. No caso deles era o Antigo Testamento, né, não existia ainda o Novo Testamento. Então, por eles não ter acesso às Escrituras tão facilmente, né, de ouvir, era ouvido apenas nas sinagogas, no templo, então eles tinham que memorizar. E a partir do momento que eu entendi isso, que os discípulos eles memorizavam tudo que Jesus falava, comecei a entender a importância como discípulo de Jesus. Acima de tudo, Jesus me chama para ser um discípulo dele. Eu preciso memorizar, preciso guardar, preciso para colocar em prática, para obedecer o que Jesus ele está ordenando, para que façamos, para que possamos colocar em prática como discípulos dele. Nós precisamos ter em mente. A gente precisa aproveitar ao máximo cada oportunidade das nossas vidas e nos esforçar para aprender com Jesus, e assim o Espírito Santo do Senhor vai nos ajudar a lembrar de tudo que ele ordenou, como ele fala lá em João capítulo 14, ele enviaria o Espírito Santo, o conselheiro, que nos faria lembrar, nos ajudaria a lembrar tudo que ele ordenou. Mas, se como discípulos de Jesus, nós estivermos aprendendo com ele. Até porque na, em vários momentos na Bíblia, nós vemos a expressão o selo do Espírito. E o livro que eu quero tratar muito hoje é o livro de Apocalipse. Ele fala também bastante sobre os selados, que é um número que lá em Apocalipse ele fala sobre os 144 mil selados, por exemplo.
no capítulo 7 e no capítulo 14. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que no contexto, de 144.000, o próprio contexto fala de um número que não se podia contar, uma grande multidão que louvava, que estava ali diante do trono e junto com o Cordeiro. E esses selados, o selo do Espírito, quando Jesus fala que o Espírito Santo nos ajudaria na nossa missão, como discípulos de Jesus, ele nos deu uma missão, essa missão precisa ter sempre, estar muito clara para todos nós, que Jesus ele nos chama para conhecê-lo, para ser discípulo dele, mas ao mesmo tempo ele nos dá uma missão, que é um privilégio. E está lá em Mateus 28, né, versículos 19 e 20. Vão e façam discípulos, portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar, ensinando-os a obedecer a tudo, todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Outras versões falam até o fim dos tempos. Então isso significa que, ao passo que Jesus ele nos dá o privilégio de poder fazer parte dessa missão, nos dá um sentido para viver, o verdadeiro sentido das nossas vidas, investir tempo amando como ele amou, ensinando tudo o que ele ensinou, nós precisamos ter sempre em mente tudo o que Jesus ordenou. E o Espírito Santo está conosco, nos ajudando nessa missão, nos ajudando a lembrar. Porque primeiro ele nos amou, primeiro ele nos chamou, nos tem capacitado para aprender a sua verdade poderosa. E assim, eh, o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo significa que, ele já nos deixou toda a verdade que a gente precisa anunciar, sem acrescentar e nem tirar nada. Até porque essas são as últimas palavras da Bíblia, como um dos alertas mais importantes para a gente não esquecer. Que é Apocalipse capítulo 22, os versos 18, 19, 20, 21, ele termina com esta mensagem para a gente não esquecer. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, vem em breve, amém, vem Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Algumas versões diz com todos os santos, amém. Então, isso significa que nós fomos chamados e não precisamos se preocupar como devemos pregar ou como vamos formar discípulos, porque ele mesmo já deu a resposta, ensinando tudo o que eu ordenei. Mas todos os dias é uma preparação. Todos os dias precisamos estar nos preparando, conhecendo ele, né? E toda a Bíblia nós vemos essa revelação da pessoa de Jesus sendo anunciada, que ele viria e se cumpriu tudo que ele fez, tudo que ele ensinou, e ao mesmo tempo depois a gente vai vendo, anunciando que ele vai voltar. Mas assim, o que nós também podemos destacar nesse texto de Lucas capítulo 13 é que Jesus ele fala muitas vezes sobre a realidade eterna, o sofrimento eterno. Eu gostaria de ler novamente. Depois, né, que a gente leu aqui, repete 2 vezes a expressão "não os conheço, nem sei de onde são vocês", no versos 25 e 27, e aí ele diz no verso 27, completa: "Afastem-se de mim, todos vocês que praticam mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus, e todos os profetas, né, no reino de Deus, mas vocês excluídos, pessoas virão do norte,
do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. Quando Jesus ele destaca sobre choro e ranger de dentes, não só à sua volta, mas ele vem falando em vários momentos ele fala do lago de fogo, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Ele fala sobre o lugar de tormento. Ele fala sobre o lugar de trevas. Os homens amaram as trevas. Que nós entendemos que ele está alertando sobre uma eternidade toda longe dele, que tem sido a escolha de muita gente. Infelizmente, que querem estar nesse lugar. Jesus ele fala isso lá em João capítulo 3, conversando com Nicodemos, ele fala: "Este é o julgamento", a partir do versículo 19: "A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais do que a luz". E por quê? Quem quem ama as trevas, ele não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem ama a verdade vem para a luz, para que seja revelado que suas obras são manifestas por meio de Deus, né? Então significa que Jesus ali naquele contexto de João capítulo 3, conversando com Nicodemos, Jesus ele está alertando a gente que enquanto a gente não conhecê-lo, enquanto a gente não as pessoas não ter esse privilégio de conhecer Jesus, a gente não anunciar quem é Jesus verdadeiramente, as pessoas continuam amando as trevas, as propostas de Satanás, a sedução. E o que eu queria abordar hoje mais com vocês é sobre um dos sinais que muitos não estão percebendo, mas que para mim é um dos principais sinais da proximidade da volta de Jesus, para que a gente possa alertar o máximo de pessoas sobre isso. Que para muita gente é normal, que está tudo bem, na verdade é um dos principais sinais da proximidade da volta de Jesus. E quando nós começamos essa live orando, pedindo ao Senhor, orando pelo avivamento, nós entendemos que o que é que o mundo realmente precisa. A gente entende que o mundo precisa de mais discípulos de Jesus. Quando, por exemplo, nós começamos a ler o livro de Apocalipse, ele começa dizendo assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Quando a gente inicia o último livro da Bíblia e uma mensagem muito direta para os últimos dias, a qual Paulo ele já usa a expressão que já estava vivendo os últimos dias, entendendo que ele está se relacionando à primeira vinda de Jesus ao mundo até a sua volta. Ele considera os últimos dias. João ele diz que já estamos na última hora, nas cartas de João. E quando Jesus fala que o tempo está próximo, o reino dos céus está próximo, nós entendemos que essa proximidade é justamente pelo cumprimento da pessoa de Jesus, tudo que precisamos saber em Cristo. E o livro de Apocalipse nada mais é do que a revelação de Jesus. E quantas pessoas você acha? Eu vou começar a fazer algumas perguntas agora para a gente refletir.
Quantas pessoas você acha que nesse mundo hoje, elas estão interessadas em ler Apocalipse? Quantas pessoas nesse momento estão interessadas em conhecer mais Jesus? Quantas pessoas, por exemplo, quando Jesus fala: "Esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois eu vou dizer para muitos: não os conheço". Quantas pessoas estão se esforçando para aprender de Jesus? E a pergunta mais impactante para mim, para você, essa noite: quantas pessoas você acha que nesse momento estão se formando discípulos, estão se preocupadas em formar discípulos como Jesus ordenou? Porque quando Jesus fala: "Se alguém me ama, guardará os meus mandamentos, obedecerá". E aqui em Apocalipse 1, versículo 3, feliz é aquele que ouve e guarda, né, porque se esforça para ouvir a mensagem de Cristo durante todo o dia, meditar nela dia e noite, guardar, obedecer, ensinar outros, como Jesus nos ordenou. Por que eu fiz essas perguntas? Porque para mim esse é um dos principais sinais da proximidade da volta de Jesus. É o que está lá em Apocalipse, capítulo 6, a partir do versículo 9. E aí você pode abrir sua Bíblia e acompanhar Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 9. Nós falamos sobre os selos, né? Eu preciso destacar que Jesus ele já vem selando o seu povo. Os primeiros 4 selos de Apocalipse, que são chamados de cavaleiros, né? Mas é Jesus que vai abrindo. Aquele cenário que me marcou muito, que me fez querer estudar mais o livro de Apocalipse, memorizar, é o cenário de Apocalipse capítulo 5, quando João diz: "Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo e selado com 7 selos". Esses selos, Jesus ele vai selando o seu povo, desde o início do mundo até o final. E ele fala que viu um anjo poderoso, capítulo 5 ainda, tá bom? Já já a gente chega no 6. Vi um anjo, é o contexto, né, a gente precisa entender. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: "Quem é digno de abrir o livro e os seus 7 selos e os seus selos?". Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque não havia ninguém digno de abrir o livro, sequer olhar para ele. E aí, um dos anciãos me disse: "Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos". E a partir daí nós vemos, então vi, um cordeiro em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão daquele que está sentado no trono. E aí todos se prostram diante dele, reconhecendo que ele é o único de "Tu és digno". E o versículo 9, né, eles cantavam em alta voz: "Tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos". E aí todos os anjos, né, milhares e milhares louvam: "Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria". E E aí quando no capítulo 6 Jesus que ele vai abrindo os selos, ele vai selando o seu povo, nós vemos a esses cavaleiros, eles ao mesmo tempo, eles vão fazendo aquilo, quando ele abre os selos, nós vemos, ali, vários acontecimentos, né, ao longo da história, como mortes. Primeiro selo, o primeiro cavaleiro é o branco, né, então nós vemos, assim, nós podemos imaginar como Deus criou tudo perfeito, e tudo que Deus fez é bom, a sua perfeição, sua criação, e ali desde o início, depois entra o pecado, vem as mortes, guerra, fome, mas ao mesmo tempo Deus tem selado um povo. Mas quando chega no quinto selo,
que é o capítulo 6, versículo 9 em diante, que eu pedi para vocês abrir, justamente quando ele abriu o quinto selo, via as almas daqueles, que estavam debaixo do altar, e clamavam em alta voz: "Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue?" Então cada um deles recebeu uma veste branca, e lhes foi dito que esperassem um pouco mais até se completassem o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Então, quando Deus falou muito comigo através dessa palavra, me mostrando que, da mesma forma como os discípulos de Jesus foram mortos, foram perseguidos, decapitados, e Jesus tinha alertado que aconteceria isso com eles, por causa da palavra do evangelho, por amor ao meu nome, significa que, eh, Jesus falou que todo aquele que for fiel à sua verdade seria perseguido. Jesus já estava alertando a gente. Mas ao mesmo tempo que essa mensagem de Apocalipse 6 do 9 em diante, o quinto selo próximo ali é o sexto e o sétimo selo que realmente ali é o juízo de Deus. Começa a tocar, na verdade, as trombetas do juízo, são vários juízos, né, a gente vai vendo. E e aí significa que o quinto selo já são as almas clamando: "Até quando o Senhor vai esperar mais para vingar o nosso sangue?", né. Ao soberano, santo e verdadeiro, claro, com aquele temor, né, e aquela reverência. E e aí ele fala que esperasse um pouco mais, até se completasse o número dos seus irmãos e conservos que deveriam ser mortos como eles. Porque nós vemos, por exemplo, quando Jesus vai falar sobre a sua volta, lá em Mateus 24, ele diz que, quanto ao dia e a hora, a partir do verso 36, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, mas ele compara a volta dele com uma volta de Noé, como uma época de Noé. E eu vejo muita ligação com esse texto de Apocalipse 6. Por quê? E o próprio Jesus vai nos ensinando melhor toda a Bíblia. E o que é que Jesus está falando ali que está relacionado com esse quinto selo, das almas clamando? Porque quando nós vemos lá na época de Noé, Jesus falando que, nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando, se dando sem casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os levou a todos. Ali nós observamos que apenas Noé, na geração dele, era um homem temente a Deus, que tinha intimidade com Deus, que obedecia o que Deus mandava, ouvia a voz do Senhor e clamava também pelo seu povo, pregoeiro da justiça, como Pedro fala. E foram 120 anos, né, construindo do período que, lá em Gênesis 6, vai falando, né, do período que Noé começou a construir a arca, a oportunidade para o povo se arrepender, mas não se arrependeram, a dureza do coração. E por causa dele, a sua família foi salva ali do juízo de Deus. Da mesma forma, Jesus, as mesmas palavras de Jesus que Jesus fala lá em Lucas capítulo 17, ele fala também da época de Noé, ele fala da época de Ló, Sodoma e Gomorra. Quando ele vai julgar Sodoma, Gomorra e mais duas cidades, na verdade, próximas ali, fala lá em Deuteronômio de 4 cidades, mas as mais conhecidas são Sodoma e Gomorra. E ele pede que Ló saia, e Abraão clama, a gente sabe a história que Abraão clamou, né, mas ele não encontrou justos lá naquelas cidades e pede para Ló sair com sua família. E Jesus fala em Lucas 17, a partir do verso 20, e ele fala que, a partir do verso 26, 27, ele fala que, da mesma forma, quando Ló, ele sai de Sodoma, chove fogo e enxofre do céu. Aí ele fala, completa, verso 29 e 30, assim acontecerá exatamente nos dias do Filho do Homem. Então significa que não havia mais justos, não havia mais
pessoas ali tementes a Deus, ou da partir dali não haveria mais, Deus sabe, sabendo todas as coisas. E nós vemos isso também lá no livro de Jonas. Eu estou apenas relatando alguns juízos de Deus na história que nos ensinam que Deus quer nos alertar sobre o nosso tempo hoje também, que ele diz que vai julgar da mesma forma. E lá em Jonas nós vemos que Deus envia Jonas para alertar o povo que iria destruir aquela cidade de Nínive, se eles não se arrependessem. E por quê? Porque se não houvesse o arrependimento, Deus sabe que poderia não haver mais solução para aquele lugar, não haveria mais, a situação só ia piorar cada vez mais. E quando, voltando para o texto de Apocalipse 6, a partir do versículo 9, fala que eles precisariam esperar um pouco mais até se completasse, até que se complete o número de irmãos que deveriam ser mortos como eles. Significa que aquelas perguntas que eu fiz para vocês, quantas pessoas vocês acham que estão discipulando, estão fazendo o que Jesus mandou, estão conhecendo mais Jesus, estão clamando pelas vidas neste momento? É justamente um dos sinais que eu me referi da proximidade da volta de Jesus, porque tem se completado o número de pessoas que vai sendo mortos por causa do evangelho, por amor ao evangelho, de realmente viver o evangelho intensamente, amar as vidas, porque a gente sabe, olhando para Jesus, que não é fácil formar um discípulo. Não é só achar que eu estou indo na casa da pessoa uma vez por semana, e aquela pessoa continua nas mesmas lutas, ela vai esfriando, porque é necessário uma intensidade, como Jesus ele fez ali 3 anos, dia e noite. Ele deu exemplo para que a gente faça como ele fez, dia e noite ensinando aqueles discípulos, preparando toda a verdade, todos os mandamentos, todas as parábolas, para que eles pudessem ensinar outros discípulos, estivessem aptos, preparados para ensinar outros, formar outros discípulos até a sua volta. Mas parece que chega um momento que nós estamos vivendo que nós vemos igrejas, denominações que dizem que amam Jesus, mas ao mesmo tempo acomodadas. Por isso que nós oramos tanto pelo avivamento, para que todos que confessam Jesus possam viver como ele viveu, amar como ele amou, fazer o que ele ordenou, realmente. E mais uma vez, mais uma pergunta que eu faço: será que o mundo precisa de mais cristãos, pessoas que se dizem crentes, ou de discípulos que sejam fiéis à verdade de Cristo, a verdade poderosa para libertar? E quando nós vemos assim esse sinal muito forte da frieza, de um povo acomodado, que muitas vezes não clama mais também, não intercede mais por amor às vidas que estão perecendo, estão indo para o inferno. Nós vemos essa mensagem da realidade eterna, do sofrimento eterno, muito forte no livro de Apocalipse também. As próprias palavras de Jesus, mostrando a realidade eterna. Eu coloquei lá no layout, na imagem, uma pergunta, né, inicial: por que tenho me esforçado para memorizar as parábolas de Jesus, os mandamentos de Jesus e todo o livro de Apocalipse? As parábolas, os mandamentos de Jesus, como eu já falei, para que eu possa formar outros discípulos, preciso ter em mente, ensinar tudo o que Jesus ordenou. E o livro de Apocalipse é o livro que mais ele fala sobre, eu vejo que mais fala sobre essa realidade eterna.
continuando ali os evangelhos que Jesus anuncia muito, alerta muito sobre a realidade eterna, mas ao mesmo tempo, no livro de Apocalipse nós vemos isso de uma forma muito intensa, a tal ponto de muita gente não querer ler, de ver as pessoas procurando a morte, mas não vão encontrar. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Apocalipse capítulo 9, versículo 6. Quando fala lá em Apocalipse 14:11, a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para aqueles que adoram a besta e a sua imagem, não há descanso nem de dia, nem de noite. Quando diz que de tanta agonia, os homens mordem a própria língua e blasfemam contra o Deus do céu, mas mesmo assim não se arrependem das suas obras que praticavam. Também, no contexto lá do capítulo 9, fala do número dos exércitos, dos cavaleiros. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. E já falando ali dos demônios, do poço do abismo, que eles são liberados para o juízo, a batalha final, que é conhecida como ali no Armagedon. E, e aí nós vemos o Cordeiro vindo com o seu exército. Por quê? Justamente porque esse mundo já vai estar tomado totalmente pelo mal. Não vai haver mais discípulos de Jesus. Então, da mesma forma, no dia que Deus julgou o mundo na época de Noé, Sodoma, que ele ia fazer também com Nínive, e depois também aconteceu, né, posteriormente, mas ele deu a oportunidade para eles se arrependerem, e tantos outros povos que foram julgados, que não existem mais. Por quê? Porque a partir do momento que Deus sabe que a partir dali não haveria mais temor a Deus, que o mundo só ia de mal a pior, totalmente tomado pelo mal, é o que nós vemos essa realidade do juízo de Deus ali, as taças da ira de Deus, no livro de Apocalipse. Capítulo 16 vai falar das taças da ira. O capítulo 8 vai falar das trombetas, significa que já ainda alertando os últimos sinais muito forte ali, mas mesmo assim muitos não se arrependem, na realidade, porque tiveram oportunidade, como Jesus fala, vão procurar, para mim, um dos piores sofrimentos, é procurar ouvir uma palavra de Jesus, como ele mesmo fala no que nós citamos, eu citei o Lucas 17, e a partir do versículo 20, ele fala que desejarão, as pessoas desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Vão procurar, João 7,34, ele fala também, João 13, ele também fala, verso 31. As pessoas vão procurar por ele, mas não vão encontrar. Vai chegar esse tempo, né? As pessoas vão procurar por ele, não vão encontrar. E aí, já na verdade, as pessoas já estão procurando, inquietas, procurando algo que realmente preenche esse vazio. E aí só vai acabar se afundando em distrações para tentar satisfazer aquele momento, aquele vazio momentâneo, mas aquele vazio, mas não vai conseguir, né? A alegria momentânea não vai satisfazer, então vai ficar insaciável. Por quê? Porque somente as palavras de Jesus, somente a pessoa dele, somente na presença do nosso Deus Todo-Poderoso que encontramos a verdadeira felicidade, somos realmente completos, como ele fala lá em João 17, né? A alegria completa, só nele. E esse panorama que eu inicio hoje, falando um pouco do livro de Apocalipse, a revelação de Jesus, ele deve ser sempre olhando para as próprias palavras de Jesus nos evangelhos, como se completam. É incrível, né? Como o próprio Jesus, ele já
Ele já ensinou ali tudo o que a gente precisa saber, e o que a gente não vai saber, não cabe a nós, não compete a nós, mas tudo o que ele já deixou revelado sobre esse sofrimento eterno. Então, mais uma vez, aquela pergunta, né, por que tenho me esforçado para memorizar os mandamentos, as parábolas de Jesus, o livro de Apocalipse? Justamente por falar tanto sobre a realidade eterna que as pessoas muitas vezes não ouvem. Têm ouvido notícias que estão acontecendo do que está acontecendo no mundo o tempo todo, e infelizmente nós acabamos nos envolvendo com essas coisas, falando também dessas coisas e deixando de anunciar as notícias eternas, de alertar essas pessoas sobre o sofrimento eterno, sobre o juízo de Deus, que é necessário se arrepender. Então, nós vamos fazer uma oração nesse momento, nesse sentido. Vou pedir para minha esposa orar e a gente interceder pelas vidas, né, para que haja mais discípulos de Jesus no mundo. Nesse sentido, né, que essa verdade seja anunciada com ousadia, amor, coragem, possamos, alertar as pessoas sobre, primeiramente, quem é Jesus. Devemos conhecer Jesus, a pessoa de Jesus maravilhosa, também que nós vemos sendo revelado nesse livro maravilhoso, e sobre as consequências eternas daqueles que não querem conhecer Jesus. Vivem uma vida distante de Jesus hoje, infelizmente, vão viver uma vida distante dele eternamente. Vamos orar nesse sentido? Graças a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, graça te dou, Senhor, por esse dia. Graça te dou pela tua palavra. Graça te dou, Deus, pelo sustento, ó Deus, porque o Senhor tem nos carregado no colo. Obrigada, Senhor, por tantos livramentos. Obrigada pela tua palavra, Senhor, que é viva, que é transformadora. Obrigada, Senhor Deus, porque podemos confiar que os teus planos nunca podem ser frustrados, Senhor. Te agradeço por cada vida que entrou nessa live. Te agradeço, Senhor Deus, pelo privilégio que temos de aprender mais da tua palavra, pela vida do teu filho, Pai, que o Senhor sabe o quanto ele ama a tua palavra e como ele te ama e fazer, ó Deus, e deseja sempre fazer a tua vontade. Senhor, pedimos pelo teu povo espalhado pela face da terra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a conhecer mais da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a amar, Senhor, a tua palavra, a te amar cada vez mais, porque a tua palavra nos diz que, ó Deus, se te amamos, guardamos os teus mandamentos, Senhor. Então, nos ajuda, Senhor, a te amar, a te obedecer. Nos ajuda, Senhor Deus, a obedecer a ordem que o Senhor nos deu de fazer discípulos, de amar como o Senhor amou, ó Deus, de permanecer na tua palavra. E nós te clamamos, Senhor. Clamamos por um avivamento, Senhor, por uma mudança, Deus, de mente, Deus das vidas, que cada um venha realmente viver um arrependimento, viver a tua vontade, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a lembrar todos os dias do teu sacrifício naquela cruz e entender que existe uma eternidade, Senhor, após aqui. Que a gente não viva olhando para cá, Senhor, mas que a gente lembre, Pai, que existe uma eternidade e aqueles que não te conhecem, que aqueles que não te seguem, eles vão sofrer eternamente. Ó Senhor, nos usa, Pai, para testemunhar do teu amor. Nos usa, Senhor Deus, para cuidar dessas vidas e ensiná-las. E que possamos estar atentos, Deus, se realmente estamos permanecendo em Ti, se realmente estamos obedecendo a Tua palavra, Senhor. Te clamamos, Deus, tem misericórdia do Teu povo. Tem misericórdia, Deus, de tantas vidas que têm aí sido ceifadas, têm se perdido, Deus, nas drogas, nos vícios, no pecado. Usa a tua igreja, Senhor, para estar testemunhando, Pai, para estar cuidando dessas vidas. Ó Deus, nós te clamamos, Senhor.
Ó Senhor Deus, nos ajuda a compreender melhor a Tua palavra. O Senhor sabe como é desafiador estudar Apocalipse, Senhor. Abre as nossas mentes, o nosso coração para entender a Tua palavra. Deus, quantas pessoas acabam tendo um receio, uma angústia em ler, mas entendemos que a Tua palavra é a continuação dos evangelhos, Senhor. Que as pessoas possam amar, Deus. Perdoa nossos pecados, nos sustenta, nos usa, Senhor. Continua falando conosco, Senhor. É isso que nós pedimos. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa pela vez que a gente tem sido negligente com a Tua palavra. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos iniciando aqui, se Deus permitir, teremos outros momentos de poder entender melhor o que esse livro maravilhoso quer nos ensinar, né? Porque nós temos que ter sempre em mente revelação de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus. E ao mesmo tempo que eu estou trazendo esse panorama, vocês também podem pensar em perguntas mais específicas para a gente poder pensar juntos sobre não só Apocalipse, mas os sinais que Jesus vem falando, né? Vem alertando o povo, nossa missão, como cumprir a nossa missão. Vocês podem abrir seus microfones agora, por exemplo, e a gente poder pensar juntos, né? Por exemplo, faz parte de um grupo de estudos e eu vi algumas pessoas perguntando assim: como eu posso fazer para evangelizar? E outra pessoa respondeu: eu também quero saber como eu posso evangelizar mais, evangelizar melhor, o evangelismo é mais eficaz. Talvez, né, seja também isso que esteja na mente das pessoas, para que realmente eu entenda, ou Deus sabe a intenção do coração da pessoa, para que ela possa abordar e ao mesmo tempo as pessoas, a gente sabe que quem convence é o Espírito Santo, né, mas para que elas possam realmente estar ali impactadas com o evangelho, né. Mas, por exemplo, por exemplo, porque se esse é um dos sinais que foi abordado hoje, né, da quanto tem diminuído o número de discípulos de Jesus, é porque nós entendemos que tem a ver com a nossa missão. Poucos têm se disposto a cumprir essa missão. E nessa batalha que é revelada em Apocalipse, né, ao mesmo tempo a igreja avança e o mal também tenta contra a igreja, mas ela é vitoriosa, ela é vitoriosa por meio de Cristo, isso nos dá esperança. Esperança também é de onde a gente chegar, a gente poder anunciar o evangelho e ele é poderoso para transformar vidas, mas precisamos entender que essa igreja que é selada, os discípulos de Jesus que seguem o método de Cristo, eh, eles devem fazer como Jesus fez. E é isso que eu também foi muito importante, a gente tratar desse assunto, porque justamente enfatizar que o que tem diminuído é o número de discípulos verdadeiros, fiéis, que buscam ali aprender com Jesus, que amam Jesus, querem fazer o que ele fez, para investir mais tempo, não só chegar e falar uma vez, que essa era a pergunta das pessoas. Não só chegar e falar uma vez, mas é um relacionamento mais intenso, ensinando ali, andando com as pessoas, ensinando tudo que Jesus ordenou. Isso que vai transformando e vai libertando as vidas. Então, se vocês também tiverem nesse momento alguma dúvida, ou querer falar mais alguma coisa que Deus tem falado com vocês esses dias, como a gente pode entender isso como agir do Senhor,
e que a gente deve também compartilhar os feitos do Senhor, né. Vocês podem ficar à vontade, tá bom? É o momento da gente poder, também pensar juntos, como eu coloquei lá na no layout, né. Em relação à questão que as questões que foram apresentadas no a primeiro momento, nesse primeiro panorama, né, os primeiros capítulos de Apocalipse. Vocês gostariam também de completar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Enquanto vocês pensam, eh, também em Apocalipse ali, eu não falei sobre a questão das cartas, né, que na verdade eu creio que Jesus ele tem falado para nós hoje, todas as cartas são para nós, claro, né, desde a Éfeso, no capítulo 2, quando ele fala, "Contra você porém tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor". E a gente tem tido, esses dias essa oportunidade de falar para várias pessoas isso, né, de que, voltar para Jesus, voltar para o primeiro amor e se arrepender, como ele fala lá na igreja Éfeso: "Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, reconheça o quanto somos pecadores, que precisamos de de Jesus na nossa vida, andar com Jesus todos os dias". Tudo aquilo ali que Jesus vai falando desde o capítulo 1, quando João está em espírito, e ele fala: "No dia do Senhor eu estava em espírito, achei-me em espírito, e ouvi por trás de mim uma forte voz como trombeta", e ele vê Jesus, né, alguém semelhante a um filho de homem, que andava entre os 7 candelabros de ouro, e esses candelabros representam a igreja, as igrejas, né, e os seus olhos como chamas de fogo, sua seus pés como bronze reluzente numa fornalha ardente, e sua boca, eh, de sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, uma ele fala também que da sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Essa visão de Cristo glorificado, que Jesus ele está, eh, revelando ali a João, né, ele em espírito, eu creio que nós também ali, nós teremos esse encontro com ele, todos nós estaremos diante dele. Essas expressões que João escreve, né, olhos como chamas de fogo, pés como bronze reluzente numa fornalha ardente, sua face como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Também ele fala sobre a questão a sua veste, chegava até os seus pés, a sua cabeça como sua cabeça tão branca quanto a neve, como a lã. Tudo isso vai revelando a santidade de Cristo, a luz, que se a gente não buscar estar com toda sinceridade, mais intimamente na presença dele, conhecê-lo ali na presença dele, se derramar, se quebrantar, se arrepender, quando a gente chegar diante dele, que é a qualquer momento, né, podemos estar diante dele, eh, a gente vai ver essa luz, essa santidade dele, refletindo, a glória dele sendo refletido, e nós vamos muitas vezes ver nossos pecados, mas o que é revelado em Apocalipse é que muitas vezes não vamos se arrepender mais. Coração endurecido, aparentemente choro, né, como vai haver choro, ranger de dentes, lamentação, muito choro, mas o verdadeiro arrependimento que nos faz uma mudança de vida não vai ter mais oportunidade. Então esse quebrantamento da presença do Senhor que devemos buscar hoje,
É para gerar uma mudança de vida, para dar frutos. Porque ele fala em João 15, né, se não der frutos ele corta e lança fora no fogo. E e aí, quando Jesus ele se revela para nós, quando a gente deixar esse corpo, por exemplo, como João estava ali em espírito, ele vê Jesus glorificado, Jesus ele já deu a mensagem, mas nós podemos ouvir também Jesus falando: "Olha, que você não abandonou o seu primeiro amor, que você não se arrependeu das suas obras que praticava, que você", tudo que ele fala ali para as igrejas, para nós também, ele pode falar: "Conheço você, conheço suas obras, não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus, esteja", o que ele falou lá, "esteja atento, fortaleça o que resta". E ele fala também muito sobre guardar as suas palavras, tão somente, Apocalipse 2:25, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês receberam. Apocalipse 3:11, vem em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse 3:10, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo mundo. Então a gente vai ver muitas vezes, pelo menos 10 vezes, eu pude pesquisar ali, Jesus falando mais de 10 vezes sobre a importância em todo o livro de Apocalipse, repetindo sobre guardar, se esforçar para não esquecer, e uma das melhores formas que eu e minha esposa a gente tem visto na prática, na experiência, no campo missionário, de como guardar a palavra dele é compartilhando, é ensinando outros realmente. Jesus deu o segredo e a resposta para tudo. Então a gente faz essa visão, faz esse resumo um pouco das primeiros capítulos ali da, de Apocalipse, né, das igrejas, a visão do trono no capítulo 4, como eu pude citar, também parte do capítulo 5. Jesus ele é o único digno de abrir o livro e ele começa a abrir os selos no capítulo 6. Então a gente começa a ver um pouco da realidade eterna. Ah, ninguém sabe, tem gente que fala assim, mas uma pergunta, né, pode ser: a gente pode saber sobre a vida após a morte? Sobre a realidade eterna? Tem gente que pensa que ninguém sabe, ninguém pode saber, mas, eu creio que na sua bondade e misericórdia, Deus, ele nos revela por meio de Jesus Cristo, muitas vezes lá nos evangelhos, sobre o lugar de choro e ranger de dentes, como eu falei, onde o verme não morre, fogo não se apaga, lugar de trevas, lugar de tormento. E aí ele vai completando a mesma mensagem. Em Apocalipse, os apóstolos, Paulo também fala, né, para que a gente possa alertar as pessoas. Amar as pessoas, quem ama alerta, né. Quem ama fala a verdade, o pai ama o filho, fala a verdade, a mãe ama o filho, vai falar a verdade, "Meu filho, não vá por ali, você vai cair nesse buraco". Só que aí, no caso, nós estamos falando de um abismo, né. E vi que vocês mandaram algumas mensagens, mas podem ficar à vontade também para poder, agradeço pelas mensagens, pelas palavras de vocês, mas fiquem à vontade também para poder compartilhar e somar. Que a gente possa aprender juntos, pensar juntos, preciso aprender muito, estou aqui realmente muito desejoso de aprender mais e mais com os irmãos. Alguém gostaria de fazer algum pedido também específico de oração, agradecimento a Deus? Boa noite.
Amém, amém. Vamos sempre lembrar dos nossos irmãos espalhados por todo o mundo, como a irmã colocou na Nigéria, né, especificamente a gente ouve, recebe notícias. Temos também amigos missionários, né, que, eh, sabemos que cada vez mais no mundo todo tem sido, desafiador, e Jesus já alertou sobre isso, né, que o inimigo, lá Apocalipse 12, versículo 12, um versículo para a gente não esquecer, né: "Portanto, celebrem aos céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo foi lançado até vocês, ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. E pelos sinais que sabemos que estão se cumprindo, eh, o inimigo, sabendo que lhe resta pouco tempo, ele vai tentar ao máximo enganar as nações, para não ver a verdade do evangelho, com muitas ideologias. Eu creio que essa também seja a época, um dos sinais, também muito forte da volta de Jesus é o aumento da quantidade de ideologias, né. Muita gente pega seu celular e começa a gerar opiniões na internet, e isso faz com que leve muita gente a tropeçar, a cometer o mesmo erro, levando os outros a a a defender suas opiniões, suas próprias opiniões, esquecendo a verdade de Cristo, né. E se não estamos de acordo com a verdade da forma como Jesus ele deixou, nem aumentando, nem tirando nada, acabamos, se corrompendo com muitas opiniões, e gerando mais opiniões, e criando novas opiniões, que nada é novo, né, mas, eh, a gente tem visto uma sociedade cada vez mais, que vai criando ódio, né, Jesus fala disso, da maldade aumentando, justamente pelas distrações de Satanás, sabendo que resta pouco tempo, vai enganando com ideologias, pessoas vão abraçando essas ideias, e ao mesmo tempo perseguindo os verdadeiros discípulos, se cumprindo, né. E oramos para que esses irmãos, nossos irmãos, para que nós também, no nosso meio, muitas vezes a gente acha que não vê tanta perseguição, mas a gente vê muito distração, sedução. Porque também lá na carta, se vocês lerem bem as cartas, ela vai falar as igrejas lá de Apocalipse, ela fala Jesus, ele fala diretamente sobre a questão de desenganos de Satanás, várias vezes, ideologias que já existiam naquela época, e fazendo com que o povo, esquecesse da mensagem, do primeiro amor, da mensagem de Jesus, e não defendessem a causa do evangelho. E aí também, por não defender, nós também estamos pecando, também estamos muitas vezes sendo cúmplice, né, então por não estão amando essas vidas a ponto de confrontar com a verdade, alertar, sempre lembrando do amor do pai, o amor de um pai e um amor de uma mãe, para que possamos ter esse amor também por todas as pessoas à nossa volta, de chegar e falar a verdade de Cristo, e não nossas opiniões, não o que o povo fala, que muitas vezes são enganos satanás que a gente pode passar adiante, que não é 100% verdade. Se não é 100% verdade, a gente também está envolvido nessas mentiras de satanás. Então vamos orar nesse sentido. Muito obrigado, minha irmã. Mais alguém gostaria de fazer um pedido? Outro pedido? Agradecimento? Quero agradecer, né, a Deus pela a força, né, que Ele tem dado para mim e para minha esposa, para a gente superar essa dor da saudade, né, do nosso filho. E é incrível como Deus tem nos dado uma paz tão grande.
que a gente não pode nem explicar, né. O nosso filhinho que na verdade tudo é do Senhor, ele nos presenteou pra gente poder cuidar um pouco dele aqui na terra, e sabemos que ele tá cuidando melhor do que a gente, tá melhor com Cristo, como Paulo fala, né, melhor estar com Cristo. E nós tivemos esse privilégio, né, de ver o amor de Deus ali em cada cuidando de cada detalhe, né, tanta gente orando, tanta gente apoiando, e nunca nos sentimos só, muito amados, sentimos esse tempo, né, que nosso filho teve internado na UTI, desde que nasceu, esses quase 3 meses que ele esteve aqui na UTI aqui em Recife, nós, eh, podemos assim, pelo me a sensação da minha esposa também é a mesma que a minha, podemos nos sentir as pessoas mais amadas, assim, de poder ver tanta gente dizendo que estava orando, tanta gente se preocupando e nos apoiando de todas as formas. Tudo que ele precisava, todo enxoval, pessoas que a gente nem conhece, e isso que é o amor de Deus. Então eu quero agradecer também, quero que a gente ore agradecendo, eh, porque Deus é fiel quando ele envia os seus discípulos para uma missão, ele fala, né: "O trabalhador é digno do seu salário, não se preocupem com nada". Então, nós já vamos orar para encerrar e agradecer a Deus, porque Ele é fiel, realmente temos visto o cumprimento da palavra dele, né, nenhum momento, desses anos todos que a gente tem, vivido para Ele, a gente tem visto nunca Ele faltar em nada, só realmente, eh, gratidão por tudo e continuar, que desejo de continuar servindo a Ele, esse é o nosso desejo, esse Deus maravilhoso, Deus fiel. Alguém gostaria de fazer essa oração? Se alguém quiser, pode ficar à vontade, de agradecimento, de orar pelos pelas pessoas perseguidas na Nigéria, no mundo. Se não, eu posso orar, mas também que possa ser um momento de participação dos irmãos também, nesse momento, né. Amém, amém, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Amém. 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 Amém.
Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus continue abençoando, meus irmãos. Muito obrigado a todos. Vamos continuar assim anunciando que Jesus Cristo é a única solução. Só Jesus Cristo é o caminho, a única verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele, né? E Deus continue abençoando a todos. Foi muito bom. Vamos continuar fazendo outros momentos, se Deus permitir, como esse, e orando uns pelos outros nessa linda missão que nós temos aqui. Deus abençoe você, Pai. Amém. Boa noite. Ô, mozinho. Obrigado, irmão. Só teve umas pessoas